Vamos iniciar a reunião. Então vamos fechar os nossos olhos para que possamos elevar o pensamento até Deus, nosso Pai, e rogarmos a Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Senhor Jesus, rogamos o Teu amparo, a Tua proteção, através de amigos espirituais que dirigem este núcleo. Dona Emília Santos, Tio Rolandinho, a Tia Bebé, a Dona Irma Ragazzi Martins, a Dona Benedita Fernandes e tantos outros espíritos vinculados a esta casa, nos vários departamentos, que vocês possam estar amparando a este trabalho, assim como a evangelização e a mocidade, e logo mais o tratamento espiritual que será feito através do passe. E nós, agradecidos e confiantes, vamos iniciar a reunião da noite, dando graças a Deus, e que assim seja. Nós vamos iniciar com Vanderlei. Boa noite a todos. Dando prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, nós vamos estar abordando nessa noite, dentro da emancipação da alma, as questões de 400 a 412, que trata sobre sono e sonhos. A Dona Ivone Pereira nos relata, a Dona Ivone Pereira, que foi uma médium muito importante para o movimento espírita. Ela então tem vários episódios da sua mediunidade que é muito interessante e que isso está descrito em seus dois livros, Recordações da Mediunidade e Devassando o Invisível. Ali nós vamos encontrar casos muito interessantes. E ela nos narra que, em determinada noite, ela que era uma médium de desdobramento, mas quando ela foi dormir, ela tinha uma certa lucidez. E ela percebeu-se desdobrar-se e viu que estava sozinha no plano espiritual. Aí ela faz até uma série de considerações, porque nenhum de nós, à noite, devemos sair na espiritualidade sozinho, sem estar acompanhado de um protetor. Mas eu acho que a espiritualidade, para deixá-la como fruto de aprendizado, então ela se desdobra durante o sono, vai até um local inferior da espiritualidade e ela passa de longe a observar. E ela via que era um local, um reduto, onde existia espíritos zombeteiros. E esses espíritos, eles se vestiam de uma maneira assim tão agressiva, de uma maneira tão estranha. Eles se portavam de maneira assim tão agressivas uns com os outros. Eles riam da desgraça alheia. Então, ao mesmo tempo em que eles riam, eles estavam chorando. E um espírito aqui se desviava na atenção, vinha um outro ali e puxava-lhe o cabelo. Eles se vestiam de maneira como se palhaços fossem, mas de uma forma assim bem grotesca, de uma forma muito inferior. E ela, vendo isso, ela também começou a rir dessas gracinhas que esses espíritos aí faziam. E em começando a rir, ela entrou na sintonia desses espíritos. E aí ela começa a contar o quanto foi difícil ela conseguir se desvencilhar dessas influenciações. E ela só conseguiu que ela se lembrou um tempo depois de orar. E nós sabemos que nós podemos orar estando aqui em vigília e quando nós também estamos na espiritualidade. E ela lembrou-se de orar, e em lembrando-se de orar, um espírito protetor, então, se manifestou a ela e levou ela para o seu lar. Mas uma coisa interessante aconteceu, antes dela sair desse lugar, um espírito desses zombeteiros, em que, percebendo que ela estava ali, que ela havia entrado em sintonia, ele chega até a ela, segura no seu braço e fala: "O que aconteceu com o seu braço? Eu acho que o seu braço está quebrado."
E ela voltou para o corpo físico, depois com a ajuda do protetor, e ela tinha a impressão que ela iria quebrar o braço. E ela nos conta que ela orou durante uma semana pedindo a proteção, pedindo aos espíritos superiores que tirassem isso da mente dela, que ela tinha convicção que ela iria quebrar o braço. Tal o poder de sugestão desses espíritos. E a gente vê que isso ocorreu num sonho. E se a gente for observar dentro do tema da noite, quando nós falamos de sono e sonhos, nós vamos ver que o sono é fundamental para o corpo físico. E é fundamental também para o nosso espírito. Através do sono, o nosso corpo se refaz, muitas células são renovadas, muitos hormônios aí são manipulados, são feitos, são metabolizados, são renovados. Então, o sono propicia isso. O sono propicia ao nosso corpo físico o nosso reajustamento. Tanto é que dormir uma boa noite do sono é acordar no outro dia até mais feliz, mais amparado. E a gente só vai conseguir acordar no outro dia mais feliz, mais amparado, mais forte, se o nosso sonho for bom. E o sonho nada mais é, muitas vezes nós sonhamos, porque sonhar, muitas vezes nós dizemos assim, eu não sonho. E realmente tem muita gente que não se lembra dos sonhos. Outras, pelo contrário, lembra praticamente dos sonhos que tem todas as noites. Mas nós vamos ver que essa faceta do sonho, quando nós lembramos aqui no corpo físico, nada mais é do que a nossa vida no plano espiritual. E os espíritos, muitas vezes, eles só aceitam reencarnar porque nós vamos ter esse período em que nós conseguimos voltar para a nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. E a gente observa que quando nós dormimos, quando o sono nos vem, nós vamos então para o plano espiritual. Achar que o nosso espírito vai ficar inerte tal qual o nosso corpo, não é uma verdade. Nós, enquanto espíritos, nós estamos muitas vezes mais lúcidos quando dormimos do que quando aqui estamos. Porque é a oportunidade que nós temos de entrar em interação com essa vida pungente que existe do lado de lá. Aqui, estando acordado, aqui no plano físico, nada mais é que uma pálida realidade. A realidade espiritual ela é muito mais abrangente, muito maior. E tanto para o bem e tanto para o mal. Porque muitas vezes os locais que nós elegemos para ir no plano espiritual, é o que nos faz no outro dia nós estarmos questionando o que aconteceu essa noite. Ou por que esse pesadelo, ou por que esse sono ruim. Em determinados dias a gente tem a impressão, a gente fala até brincando, né? Parece que um caminhão passou em cima de mim. E muitas vezes a noite passou mesmo, um turbilhão inferior, um turbilhão de espíritos que muitas vezes sintonizados com o mal e no qual nós nos atraímos para esses lugares e não tem como ser diferente. Se nós estamos em planos inferiores na espiritualidade, as sensações que nós vamos ter quando voltamos para o corpo físico é muito inferior, a não ser que a gente esteja tão ligado a essas vibrações negativas que a gente já nem sente mais, né? Volta no corpo físico, está se sentindo bem. Fomos para lugares muito inferiores. É porque ainda estamos muito inferiores, bem sintonizado com esses locais. Então a gente tem, através do sonho, a oportunidade de nós termos uma pálida ideia do que ocorre no plano espiritual. Muitas vezes esse nosso refazimento, ele vem trazer para nós algum alerta. Nós saímos do corpo físico, nós somos levados pelos nossos protetores amigos até locais da espiritualidade, e lá eles nos aconselham, nos agasalham, nos falam aquilo que é necessário para que nós possamos voltar aqui e resolver os nossos problemas. E por que nós não voltamos com plena lembrança disso? Onde estará o mérito das nossas decisões? Eles estavam conosco, eles mostram que estavam conosco, porque ajuda, que benesses, isso é promessa de Jesus, né?
quando nós estivermos em dificuldade, tenhamos certeza que é Jesus quem está nos carregando naquele momento, porque senão nós não teríamos forças de caminhar. Se não é Jesus nos segurar, nos carregar nos braços, não teríamos forças para caminhar. Aí a gente observa que esses irmãos nos levam até determinados locais na espiritualidade, que nos aconselham, que nos acarinham, e quando nós voltamos aqui, nós temos uma intuição. E muitas vezes essa intuição pode ser através de símbolos. E aí nós nos perguntamos, bom, então se nós lermos um livro sobre sonhos, então tem uma série de significado lá, o que isso tem de verdadeiro? Praticamente nada. O que eles podem ter feito é ouvido vários relatos e colocado, bom, em geral é isso, mas não tem nada provado relacionado a isso. Porque muitas vezes esses símbolos que a gente vê na espiritualidade faz parte das crenças que nós acreditamos. Então vamos lá. Se a gente acredita que cobra é sinal de traição, então, como que a espiritualidade vai fazer para nos preparar para uma situação difícil relacionada a isso na nossa existência? Então, quando nós voltamos para o corpo físico, nós voltamos com a ideia de que vimos uma cobra no plano espiritual. E a cobra nos remete à traição. Ou vamos imaginar que quando a gente, a nossa mãe dizia, sonhar com água limpa é coisa ruim que vai acontecer. Então a gente sonha que estava naquele rio maravilhoso, limpo. Se a nossa crença, se a nossa concepção é que aquilo ali pode significar alguma coisa ruim, a espiritualidade pode sim se utilizar das nossas crenças para nos dizer que alguma coisa vai ocorrer e para que nós possamos nos preparar. Porque a vida na espiritualidade ela é pungente. Mas se fosse revelado tudo, é a mesma coisa de perguntarmos, por que nós não nos lembramos da vida passada? Por que não está tudo aflorado? Por que não está tudo contado a nós, o que nós fizemos, o que nós fomos? Por que nós temos o esquecimento? A primeira coisa é que nós não suportaríamos nos ver realmente quem somos. Nós ainda precisamos nos ver a conta-gotas para que nós possamos suportar a nossa indigência espiritual. E depois também para não tirar o mérito das nossas ações. Porque se a gente já lembrasse de muitas coisas, então seria mais fácil nós resolvermos aqui. Tem situações dessa vida que a gente quer esquecer, ou que a gente apaga simplesmente, porque é muito difícil, é muito pesado para ser carregado, e o sonho acontece da mesma forma. Por que nós não nos lembramos dos nossos sonhos ou da maneira com que nós queríamos? Por que a gente só tem uma vaga lembrança, ou sonhou com a cobra, ou sonhou com a aliança quebrada, ou sonhou com o rio de água limpa? Por que muitas vezes só vem esses símbolos? Para que nós tenhamos o mérito de nossas ações e porque muitas vezes também nós não suportaríamos o que nós vemos lá. Porque quase sempre nós ainda vamos a lugares inferiores. Quase sempre as nossas preocupações são relacionadas às coisas materiais. E muitas vezes nós vamos na espiritualidade achando que o nosso problema é o cheque especial que aqui está estourado, e nós vamos dormir super preocupados como é que nós vamos cobri-lo no outro dia, e em chegando no plano espiritual, lá vai ver que isso não tem valor nenhum. Lá as preocupações são outras, e lá o nosso espírito terá outras contas também que estão estouradas, que estão no vermelho, e que teria que de alguma forma tentar ressarcir. E a gente vê que tudo isso faz parte da vida do espírito. O espírito anseia pela vida espiritual. E muitas vezes nós temos medo da morte, e até natural que isso ocorra, senão nós baratearíamos demais
a vida, e a oportunidade de reencarnação ela é muito importante para todos nós. É por isso que, apesar das dificuldades, o que der para nós ficarmos aqui, que nós aproveitemos, até porque nós estamos tendo as últimas oportunidades, as últimas possibilidades, e quase sempre nós nem sempre somos tão bonzinhos como acreditamos ser. Então, que nós tenhamos a possibilidade de ficar aqui e aproveitar essa nossa existência para que nós possamos fazer o bem ao nosso semelhante. E, como a gente está aqui, dormir é se preparar para morrer. É um fenômeno parecido com a morte, porque fisicamente nós esquecemos de tudo e vamos viver a vida do espírito. Então podemos dizer que nós morremos diariamente. Todas as vezes que nós dormimos, de alguma maneira, nós estamos tendo a experiência que nós teríamos quando morremos, porque em dormindo aqui, nós vamos abrir os olhos para a vida espiritual. E nos narra André Luiz, no seu livro Nosso Lar, uma experiência que ele teve muito interessante, que depois de um dia de muito trabalho, depois de um dia muito difícil, em que em nosso lar, nosso lar é uma colônia espiritual de uma elevada, de mediana no plano espiritual, e nosso lar está descrito no livro de mesmo nome e também no filme. E nos narra André Luiz, que é a história da vida dele, ele contando como ele conheceu essa colônia, que num determinado dia, quando ele já havia se deixado as ilusões da vida física para trás, quando ele já começou a trabalhar na vida espiritual, e no seu primeiro dia ele trabalhara demais. Como havia necessidade, se a gente acha que os hospitais aqui estão abarrotados de gente, na espiritualidade também. Tem muito espírito necessitado. E ele havia trabalhado demais. E então foi oferecido a ele um local para que ele pudesse estar descansando no ministério em que ele servira naquele momento. E ele estava muito, muito cansado, mas muito feliz. Porque só vai saber o valor do trabalho aquele que está impossibilitado dele, aquele que não está podendo trabalhar. E ele passou um bom período sem poder fazer isso. Então ele estava radiante, feliz e cansado pela oportunidade de voltar a trabalhar. Ele se recolhe então numa câmara destinada especialmente para ele, e ele conta que mal deitou-se, ele sentiu-se levitar. E o interessante é que ele sabia que dormia. Note-se, dormia no plano espiritual. Ele sabia que dormia, mas ele sentiu que o seu espírito estava sendo levado a um outro lugar. Ele estava num barco, e aquele barco sendo conduzido por um remador, até que ele chega numa determinada praia. E em descendo nesse porto, ele encontra sua mãe, que lhe chama André. E qual foi a alegria dele reencontrá-la? E ela disse que pediu a Jesus que no seu primeiro dia de trabalho que ela pudesse estar com ele. Então ela conta assim que ela acompanhou todo o seu dia, de toda a sua felicidade, dele poder ter se reabilitado para Jesus, e ele também dentro daquele enlevo, dentro daquela alegria, se sentindo muito bem, se sentindo refeito. Aí ela lhe fala de esperanças, coisas que está tão faltando em nós, e ela lhe fala de amor, coisa que está tão faltando em cada um de nós, e André vê que valeu a pena aquele esforço, que valeu a pena o trabalho. E engraçado que em todo momento ele sabia que dormia, que o seu perispírito estava dormindo na câmara, lá no ministério, onde ele servira durante todo o dia. E ele nem sabe como, de repente ele desperta lá no seu quarto, né? Tal qual acontece aqui com a gente. Muitas vezes nós estamos enlevados, com sono bom, com um familiar muito querido que a gente não vê há muito tempo, e de repente a gente nem sabe como que a gente retorna aqui para o corpo físico. Mas nós estamos aqui. E André voltou para o seu lugar lá, feliz, renovado, mas o mais interessante é saber que
a espiritualidade, quando você se fortalece, quando você busca um caminho bom, você tem muito mais lucidez do que nós temos aqui. A matéria é um obstáculo à lucidez e ao desprendimento do nosso espírito, mas ela também é o caminho que nos vai dar a fortaleza para que nós possamos alcançar esses degraus. E que Deus nos ampare a todos. Nós vamos entrar aqui no estudo. Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. E o item a ser abordado é sobre mediunidade gratuita. Então, alguns podem ponderar por que a mediunidade deve ser gratuita, necessariamente gratuita. Porque a mediunidade é um dom que nós poderemos adquirir e, em geral, nos é emprestada a mediunidade. Então é importante que isso fique claro. A grande maioria dos médiuns veio com a mediunidade como um empréstimo, não como uma aquisição. Mediunidade como aquisição significa eu evoluir, e aí existe entre o meu corpo espiritual e o meu corpo físico uma vibração que não são semelhantes. Então o meu corpo espiritual está mais evoluído do que as vibrações do corpo físico. Então o meu espírito vê através do corpo espiritual, mesmo estando no corpo físico. Porque existe como se fosse uma exteriorização, não existe uma justa posição. A justa posição é uma pessoa que se adequa ao corpo sem que perceba nada que ocorre ao derredor. Aquele que percebe algo mais é que existe uma pequena ou maior exteriorização. Então, isso é importante que nós entendamos. Quando a pessoa adquiriu isto, é um dom do Espírito, é uma mediunidade natural. Aqui no mundo, na Terra, nós temos Chico Xavier como médium natural. Todos os outros, médium de provas. Então, ele adquiriu esta mediunidade pela sua evolução. Os outros, vamos ter a mediunidade como um empréstimo. Então, vamos entender um médium natural. No ano de 1935, na cidade de Pedro Leopoldo, Chico Xavier tinha uma reunião com 5 pessoas do grupo. O casal Perácio, Carme e seu José Perácio, e aí eles tiveram que se mudar para Belo Horizonte. Ficaram Chico Xavier, o seu irmão, José, e a cunhada, Geni. A Geni foi internada no hospital porque ela passou a ter problemas psiquiátricos. Então ela foi internada num sanatório. E o seu irmão e ele ficaram na reunião até que o seu irmão passou a ter dívidas de trabalho e precisou ir até determinado local trabalhar à noite. Então o Chico ficou sozinho na reunião por um período. E nesse momento ele perguntou a Emmanuel, mas eu vou ficar sozinho até quando? O Emmanuel disse, você fique tranquilo. Primeiro, nós vamos mostrar a você que você não está sozinho. E segundo, vai haver um enchimento natural do público nesta reunião. E aí na reunião seguinte, o que aconteceu? O Chico passou a perceber como é que ele estivesse num estádio de futebol. Muitos espíritos ali, visualizados por ele, estavam e seriam os futuros espíritas que iriam reencarnar. Ele estava vendo pela sua vidência. Via aquelas pessoas e o mais interessante, eles perguntavam a ele. Eles podiam se dirigir a ele. E Emmanuel disse, a reunião deve durar no mínimo 2 horas. Eles se dirigiam a ele para que ele pudesse responder coisas inspirados por Emmanuel, o Espírito. Então ele estava como instrutor desses que viriam reencarnar. Mas o mais interessante é que a vizinha ao lado via que ele estava gesticulando, falando, como se ele estivesse conversando com alguém. E ela via que a sua cunhada havia se internado. Havia sido internado num sanatório. Então ela estava dizendo o seguinte, nós estamos ali fabricando doidos. A doutrina espírita é um lugar de fábrica de doidos. E começou a propagandear isso para as pessoas. Que o Chico estava com uma cunhada dele, endoidecendo, falando sozinho, gesticulando, como se estivesse conversando com pessoas e não tinha entrado uma viva alma, dizia ela, no local.
E Pedro Leopoldo, então, estava agora com a notícia de que Chico Xavier havia enlouquecido, que iria ser internado. O Chico ficou entristecido, mas prontamente o que ele fez? Ele foi até a casa da vizinha e disse a ela: minha senhora, eu irei com a senhora num cartório, irei passar de testemunho, vou assinar, para quando eu deixar de ajudar a minha família, quando eu deixar de cumprir as minhas responsabilidades perante o meu trabalho, quando eu deixar de ajudar os enfermos, ele tinha um sobrinho que ficou sob a tutela dele, com todos os problemas possíveis, quando eu deixar de atender os doentes e os enfermos e os meus familiares, eu assinarei que a senhora pode me internar num hospício. A mulher nunca mais disse nada, porque ele era um homem cumpridor dos deveres, mas ele via aqueles espíritos, e isso era algo natural do espírito dele. Ele havia adquirido pela evolução essa capacidade, veio para nortear um grupo de médiuns e de espíritas, de doutrinadores e dirigentes que viriam reencarnar na sequência, treinando a eles. Então, mediunidade natural é uma mediunidade que você faz o que você quiser com ela. Mas como você adquiriu por elevação, você não vai usar indevidamente. O médium de provas é um médium que está para reparar um erro do passado. O médium de provas trocou a mediunidade por um problema de ordem física, de ordem emocional, de ordem espiritual, para vir trabalhando com a mediunidade. Então, qual é o objetivo da mediunidade? Primeiro, para o médium, reparar erros de vidas anteriores. Adquirir uma sensibilidade pela boa utilização da mediunidade, que isso se torne uma conquista, que isso perdure com ele por mais tempo, porque ele passa a ter os sentidos mais avantajados, ele vê mais, ele percebe mais, ele tem algo que faz com que ele veja a realidade material além dessa realidade. Se nós enxergamos apenas e vemos a vida material apenas 1/8 dela, o médium vê mais. Nós só vemos da vida física 1/8. O médium vê mais coisas, se ele tiver bem desenvolvida a mediunidade. Então, o médium de provas veio para ele ressarcir e utilizar-se bem para que ele possa adquirir valores. E adquirir também, fazer amigos, auxiliando pessoas. Se ele cobrar, nada disso faz com que ele esteja reparando, não faz com que ele esteja adquirindo amigos e não faz com que ele esteja aumentando as suas percepções, não. Isso é má utilização. Agora vamos ver para o espírito comunicante. O espírito comunicante que se comunica através do médium, em geral, são espíritos adoentados. Na grande maioria das comunicações, são espíritos que necessitam de um auxílio. Então, a mediunidade, para eles, é algo que faz com que eles tenham um consolo, uma orientação, um auxílio, eles possam ser levados a um hospital, eles possam ser conduzidos a um local de recuperação. Então, para o espírito comunicante, de forma geral, é uma benesse, é uma dádiva divina. E o médium está fazendo com que, muitas vezes, esse espírito que o perturbava, agora possa aprender em outras bases. E para o público em geral? Para o público em geral, a mediunidade ela é a fonte de consolo, ela é fonte de orientação, ela é fonte de esclarecimento, ela é fonte de estudos. Então, imaginemos, sem a mediunidade de Chico Xavier, nós iríamos desconhecer muitas coisas. Então, a mediunidade abençoada, ela faz com que quantas pessoas não sejam consoladas. Certa feita, o César Carneiro contou um caso interessante. Que certa feita, o Chico dizia que ele estava como se estivesse numa estação de trem, com a mala pronta, esperando o trem para desencarnar. Ele estava prestes a desencarnar. O ano era de 1993. E ele estava em Uberaba, esperava-se o desencarne do Chico pronto a qualquer momento. E numa sexta-feira à tarde ele encontra uma mulher que trabalhava na reunião do Chico. Quando ele vê ela no centro da cidade, próximo ao local do seu trabalho, ele pergunta a ela: mas não seria a hora de você estar junto ao Chico trabalhando? Falou: sim, seria sim, mas o Chico não está bem, foi cancelada a reunião. Falou: ele não está bem? Falou: não, ele está como um homem que está com a mala
na estação ferroviária, esperando o trem. A qualquer hora vai partir. Qual não foi a surpresa deles? Na semana seguinte, o Chico já estava ali trabalhando. E aí as pessoas perguntaram: o que aconteceu, Chico? Foi a moratória. Me deram uma moratória para que eu ficasse mais tempo. E aí começaram a conversar e o Chico começou a dar indícios. Quem eram as pessoas que haviam rogado para que o Chico permanecesse na vida física? Mães que haviam recebido cartas dos filhos que haviam desencarnado. 30 mil cartas. 30 mil mães orando por ele. 30 mães pedindo para que ele pudesse permanecer, para consolá-las um pouco mais. Para levar consolo a outras famílias, a outras pessoas. Então vocês vejam, e aí ele vai dizer: quando eu entendi que eu podia consolar, eu podia orientar, eu nada quis escrever a não ser para essas mães e para essas pessoas que haviam perdido familiares. Então que nós entendamos, a mediunidade ela é a possibilidade de nós trabalharmos em prol do próximo. Quando nós nos beneficiamos de alguma forma, moral ou espiritualmente, ou materialmente, nós estamos usando indevidamente. Nós estamos fazendo com que nós não reparemos, nós não criemos circunstâncias favoráveis e nós não façamos amigos. Que é importante que isso seja entendido. Quantas pessoas foram beneficiadas por Chico? Então imaginemos uma mãe que está agora sendo orientada. O filho que ficou, o marido que ficou, o familiar que ficou, não tinha vida dela. Ela retoma a vida. Ela passa a ter agora um equilíbrio, ela passa a ter condições de reestruturar a sua vida. Quantos não são agradecidos por conta dessa orientação? Quantas pessoas não passam a ser admiradores, mas querem também serem amigos e próximos a ele? Então é importante que a gente entenda a mediunidade. E aí, se você vai utilizando-se de forma devida, é um dom que você adquire. É uma benesse que você passa a ter. E é uma responsabilidade que você adquire perante a comunidade. Então, quando nós vemos médiuns cobrando, médiuns fraudando, médiuns mistificando, eles fazem porque a mediunidade, ela não é algo, um dom naquele que tem empréstimo, aquele que não é uma aquisição, não é algo constante. Ele é fugidio, ele é inconstante. Você não sabe a hora que o espírito vem, você não sabe a hora que o fenômeno vai ocorrer. Ainda que você tenha as melhores intenções, não depende da gente, depende da espiritualidade estar orientando. Então, quando a gente coloca preço, hora, a gente está fazendo o quê? A gente está criando com a espiritualidade um acordo. E, em geral, aceitam acordos espíritos inferiores. E espíritos inferiores cobram. Espíritos inferiores ficam na nossa casa. Espíritos inferiores querem as benesses para eles. Coisas materiais, vibrações materiais. Então a gente passa a ter conúbio e convívio com espíritos que não nos vão nos ajudar. Então mediunidade é uma dádiva, é uma oportunidade e é um dom que todos um dia teremos. Mediunidade todos nós teremos. É um dom que todos nós iremos adquirir naturalmente, pela boa utilização dos sentidos físicos. Dos sentidos físicos. Então, se nós utilizarmos bem a visão, a vidência pode surgir. Se eu usar bem a audição, a audiência pode surgir. Se eu usar bem a capacidade de eu envolver pessoas, pode me surgir a intuição e a inspiração. E assim por diante. Então a gente tem que compreender que todos nós, com o corpo que vai se tornando mais tênue, imaginemos o nosso corpo comparado a um corpo de um animal, de um homem saído da caverna. É um corpo muito mais sutil e ele vai se sutilizar mais. Nós iremos sair do corpo com uma maior naturalidade, não apenas em certos instantes. E quando sairmos, iremos ver a realidade espiritual. Mediunidade, portanto, será uma conquista. Enquanto não for uma conquista, é uma oportunidade de eu bem utilizar para que eu repare erros. Quando conquista, eu estou bem utilizando porque eu já entendi, eu tenho padrão moral.
e que Deus nos ampare a todos.